Cara, que competição absurda é a Champions League, velho. Que negócio inacreditável. Como é que você ia imaginar que um time ia assumir a liderança de um grupo por conta do sexto critério de desempate, que são os gols marcados fora de casa, nos jogos fora de casa, sendo que ele consegue isso por meio de uma goleada por 6-1 na última rodada e fazendo o sexto gol nos acréscimos do segundo tempo. É inacreditável e fica ainda mais absurdo quando você coloca que esse time que assumiu a liderança é o Benfica, que muita gente, inclusive eu, colocou esse time nem se classificando injustamente e sendo bem injusto, diga-se de passagem, com o Benfica, e tirando da liderança um time que para alguns chega a ser o favorito porque tem Messi, Neymar e Mbappé. É inacreditável. São coisas que só acontecem na Champions, senhoras e senhores. É inacreditável o poder dessa competição. Por isso que ela é tão especial. Bom, a gente está aqui para falar dessa rodada de fechamento da fase de grupos. Temos os 16 times classificados, são eles no pote 1, lembrando, nas oitavas, time do pote 1 enfrenta time do pote 2 e vice-versa. No pote 1, Napoli, Porto, Bayern, Tottenham, Chelsea, City, Real Madrid e Benfica. No pote 2, Liverpool, Bruges, Inter, Eintracht Frankfurt, Milan, Borussia Dortmund, Leipzig e PSG. Essa configuração dá pra gente muitas possibilidades interessantíssimas de confronto. A gente vai falar delas um pouquinho mais pro final do vídeo. Vamos passar rapidamente, o mais rápido que eu conseguir, pelos jogos de cada grupo e como terminar a configuração de cada um deles. Lembrando que é do grupo E ao grupo H. Primeiro falando de Chelsea 2-1 pra cima do Dinamo. Chelsea foi superior ao longo da partida, saiu perdendo, mas virou o jogo com gol de Sterling e Zakaria. Foi melhor, conseguiu controlar mais as ações do jogo, o segundo tempo foi mais tranquilo. E com a vitória o Chelsea garantiu a liderança no grupo E, que já mostra uma recuperação bem grande do time do Graham Potter, que começou a fase de grupos mal, ainda com Tuchel. Começou a virada de chave com a mudança de técnico e consegue a classificação líder do grupo como era esperado. Acompanhado na segunda colocação do Milan, que venceu o Salzburg por 4-0. Se impôs como tinha que ser feito, um passo importantíssimo, mais um, para o Milan, que busca voltar a competir entre os melhores da Europa. E para isso você tem que fazer degrau a degrau, e um deles é sempre estar ali no mata-mata da Champions. O Milan consegue isso de novo, uma vitória que ele precisava, era um confronto direto contra o Salzburg, 4-0, passou o trator, foi bem efetivo, o Salzburg conseguiu atacar, mas só o Milan foi eficiente nas jogadas que conseguiu criar. 4-0, 2 gols do Giroud, e consegue a classificação com o grupo fechando com Chelsea em primeiro com 13, Milan segundo com 10, Salzburg em terceiro com 6, Dinamo com 4 na última colocação, Dinamo de Zagreb. No grupo F a gente teve o Real Madrid goleando o Celtic por 5-1, esse grupo já estava definido que o Real estava classificado, mas ainda tinha o risco de não conseguir a liderança, a vitória era necessária, e o Real passou o trator para cima do Celtic, teve 2 pênaltis no primeiro tempo, ambos legais, bem marcados, e o Real abriu 2-0, o Celtic ainda teve a oportunidade de diminuir com um pênalti também, mas o Courtois pegou, mostrando mais uma vez a segurança que ele está e voltando ao ritmo depois de ter uma lesão no início da temporada. Valverde é o grande ponto do Real Madrid na temporada até aqui, já são 8 gols e 4 assistências para o uruguaio, jogando uma barbaridade, e era até difícil de imaginar isso, porque o Valverde é o meio campo de formação, né? E que era mais um box-to-box, mas não com um poder tão efetivo assim de fazer tantos gols, não se imaginava, não se esperava tanto isso dele, mas o Ancelotti, que evoluiu a ideia do Zidane, que o Zidane já colocava ele meio ali na meia direita, o Ancelotti colocou ainda mais liberdade, jogando na ponta direita, ou quando tá no meio campo, chegar muito à frente, como foi hoje, jogando na linha de 3 no meio campo, mas pisando muito na entrada da grande área, aproveitando, chegando na linha de fundo, criando oportunidades. Hoje ele fez mais um gol e deu mais uma assistência. O Real passando o trator, o Rodrigo jogando muito bem, deixando dele também, fazendo uma participação muito interessante ali, como o homem do centro do ataque, não dando a função de um centroavante por não ter tanta estatura, mas criando muito jogo, saindo bastante da área, criando espaço, incomodando a defesa adversária. Vini Júnior bem também, Asensio fez uma boa partida, mas é de Veneto o Asensio, né? E o Real jogando muito bem, dominando as ações, conseguindo a goleada e assumindo a liderança, acompanhado na segunda colocação do Leipzig, que basicamente passou o trator para cima do Shakhtar, jogando na Polônia, por conta lá dos conflitos e tal. 4-0 para cima do Shakhtar. Vitória fácil, tranquila, gol de Nkunku, gol do Szoboszlai, que vocês sabem que eu gosto bastante dele, já tenho falado dele aqui no canal há algum tempo. André Silva também, e um Leipzig conseguindo carimbar a vaga, que ele tinha time para isso, como eu já tinha palpitado que seria basicamente assim, Real em primeiro, Leipzig em segundo, lá quando o grupo foi sorteado. E o Leipzig fez por merecer essa vaga, começou mal, perdeu até pro Shakhtar, foi goleado, mas virou a chave a tempo.
acaba com uma goleada importantíssima fora de casa para garantir a vaga. Pode vislumbrar uma coisa ou outra ali, mas depende muito de quem pegar nas oitavas, para quem sabe sonhar com as quartas de final. É um time interessante, mas que obviamente não vai brigar para chegar numa semi, por exemplo, seria uma grande surpresa se fosse. No grupo G, City 3-1 para cima do Sevilha, o City já estava amplamente classificado, se não me engano até a liderança do City já era garantida. Chegou a perder para o Sevilha no primeiro tempo, estava 1-0, acho que termina o primeiro tempo 1-0, mas acaba virando no segundo tempo, mais do mesmo do City, muita posse. No primeiro tempo não conseguiu transformar a posse em criação, o Sevilha finalizou mais no gol do City do que o City no do Sevilha, mas no segundo tempo a chave vira, o City consegue transformar a posse, transformar o domínio das ações do jogo em mais chances criadas do que o adversário, faz 3 gols, vira o jogo e passa com a liderança mais do que merecida. O City é um amplo favorito à Champions, é o top 2 ali, acho que junto com o Bayern de Munique. É um favorito, é bom ficar de olho porque esse time vem para buscar o título com o Haaland nas mãos. E na outra partida, a gente tem o empate entre Copenhague e Dortmund. Se fosse depender do Dortmund, o Dortmund passou assim, passou porque não tinha outro para competir com ele, porque o Sevilha vacilou demais, estava muito mal no início da Champions, porque o Dortmund é aquela coisa, consegue ter uns resultados tão medíocres. O Copenhague não tinha feito um gol na Champions, fez contra quem? Contra o Dortmund, e basicamente não tinha conseguido quase nenhum ponto. O Copenhague foi basicamente o terceiro ponto do Copenhague, um empate contra o Dortmund e aquele gostinho de não devia nem merecer passar o Borussia Dortmund. Uma finalização no gol no jogo, muita pouca precisão, até criou algumas oportunidades, mas 1-1 e termina a configuração do grupo com o City primeiro com 14, Borussia segundo com 9, Sevilha em terceiro com 5, Copenhague em quarto com 3 pontos. O Sevilha basicamente caindo para a Euroleague, fazendo aquele caminho que ele sempre gosta. Quem sabe a gente não tem um candidato a ganhar uma Europa League, que vai ser bem complicada, mas Sevilha é papo para a Euroleague, né? Então caiu e vamos ver no que é que dá. E a gente tem o grupo H, que é a grande atração desse último dia de Champions, porque, cara, inacreditável o que fez o Benfica, pelo jeito, né? Pelo jeito que se consagra líder do grupo. Primeiro que eu, particularmente, não acreditava que o Benfica fosse nem passar. Achava que com os reforços que a Juventus tinha trazido, como Kostic, Pogba, Di Maria, se esses caras conseguissem ficar bem fisicamente, achava que eles iam acrescentar muito para a Juventus e que esse time poderia, quem sabe, ali brigar pela liderança. Eu achava que não, mas ia conseguir classificar para o mata-mata. Passou longe disso, o Pogba nem em campo entrou, o Di Maria acabou selecionando, não deu certo quando jogou também. Deu até certo, mas não fez o time mudar de patamar, a Juventus não conseguiu andar. E o Benfica, que não tem nada a ver com isso, além de jogar melhor, jogou um futebol muito convincente, muito certinho, criativo, sólido, que conseguiu empatar com o PSG tanto em Portugal quanto na França. O Benfica não perdeu para o PSG e, além disso, jogou de igual para igual em vários momentos, conseguiu goleadas como a de hoje e que, basicamente, por conta dessa goleada, o que a gente tinha de cenário era que os dois times estavam empatados em pontos. Caso ambos vencessem, empatava no critério de desempate do confronto direto, eles empatavam porque os dois jogos foram 1-1. De saldo de gols, eles iam empatar dependendo da configuração, do número de vitórias, muita coisa. E no sexto critério de desempate foi onde o Benfica conseguiu a classificação. Por fazer mais gols nos jogos fora de casa, ou seja, nas 3 partidas que jogou fora, o Benfica conseguiu superar o PSG na classificação e ser o líder. E basicamente por conta dessa goleada de hoje, o Benfica passou alguns gols o PSG. Cara, o Benfica foi conseguir um 6-1 contra o Maccabi Haifa. Era esperado a vitória. Uma goleada até se vislumbrava, poderia se dizer, porque o Benfica é um time muito mais time do que o Maccabi Haifa. Talvez foi o time que mais bem se apresentou nessa Champions, nesse grupo, foi o Benfica. E consegue, com o 6º gol, que vem aos 91 minutos, com chute de fora da área do João Mário, o Benfica, por conta desse gol, ultrapassa o PSG na classificação e joga o PSG para o pote 2. O PSG que fez a sua parte na Itália, entrou de uma maneira bem desligada. O PSG entrou como se estivesse, não, a gente precisa de um resultado básico aqui, é muito difícil perder essa liderança, vamos ganhar, mas só depende de uma vitória, 1-0 basta. Faz 1-0, toma um empate, 1-0 com um golaço do Mbappé, tem que ser dito, dá caneta, deixa um no chão, faz miséria com os jogadores da Juventus, bate colocado, golaço, mas sofre empate com o Bonucci, vai conseguir o 2-1, mas o 2-1 bastaria se não fosse o 6-1 do Benfica, que consegue conquistar a liderança para o time português. Assim,
espetáculo de configuração para acontecer isso. E dá pra gente, no geral, essa classificação final do grupo, um aspecto de muita coisa, muito jogo grande pode acontecer nas oitavas a partir disso. Porque com o PSG em segundo e ficando no pote 2, a gente pode ter basicamente algumas configurações de jogo nas oitavas, como por exemplo, PSG e Bayern, PSG e Real Madrid, PSG e Chelsea, PSG e City, PSG e Tottenham. Eu acho que o PSG seria favorito, mas PSG e Napoli, eu não sei se o Napoli não chegaria como favorito. Se fosse hoje, cara, como o underdog, que o Napoli não seria, assim como o azarão, porque o Napoli tá jogando um futebol absurdo. E o PSG, por mais que esteja bem, dá umas vaciladas aqui e ali. Não teve um grandíssimo teste, quando teve foi contra o Benfica, e ficou no empate nos 2 jogos. Contra times competitivos, a Juventus meio desorganizada venceu, o Benfica ficou no empate. Então não sei não contra o Napoli. No geral, é muito jogo grande que pode sair por conta desse PSG no segundo lugar, e um PSG que pode se complicar a ponto de cair nas oitavas. Então é um resultado que é drástico para o PSG, é trágico, sabe? Fora que a gente pode ter Bayern e Liverpool, a gente pode ter Real Madrid e Liverpool, a gente pode ter Real Madrid e Inter de Milão, Real Madrid e Milan. E o Real seria favorito, mas é um confronto muito grande pela história dos 2 clubes. A gente pode ter Napoli e Borussia Dortmund. Muita coisa grande. E a gente vai saber disso no sorteio que acontece na segunda-feira. Obviamente vai ter vídeo aqui no canal falando de como vai ficar as oitavas de final da Champions League. Mas essa ida do PSG para o pote 2, que vem aos 91 com um gol que é uma goleada, um 6-1, um gol de fora do João Mário, um 6º critério de desempate, isso pode ter mudado o caminho completamente do PSG na Champions League. E é por isso que essa competição é tão especial. Agora é esperar o sorteio. Pode vir um jogo muito grande por aí. A gente vai acompanhar as análises, tudo aqui no canal. Então se você está chegando aqui agora, se inscreve. Se você já acompanha, deixa o seu like ou comentário. O que é que você acha dessa loucura que foi hoje? Essa classificação do Benfica como líder, PSG em segundo. E o que é que você espera? Qual o seu palpite de jogo para as oitavas? Comenta aí o que é que você acha que vai acontecer. Qual vai ser o grande jogo das oitavas? Comenta aí o que é que você acha que vem no sorteio. Valeu, tamo junto. Até o próximo. Tchau.